Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. E eu queria aproveitar, na altura em que este episódio vai sair, estamos na primeira semana de janeiro, e então eu queria aproveitar para te desejar um excelente 2021. Espero que, pelo menos a nível de viagens, esteja melhor do que 2020 e que possamos andar um bocadinho a explorar por aí, nem que seja dentro de Portugal, que também é um país fantástico, com tanta coisa para oferecer. Mas dito isto, e se estiveres a ouvir mais tarde, obviamente também te desejo um excelente ano, como é óbvio, mas vamos então passar este episódio onde eu estou à conversa com a Paula Carvalho sobre uma viagem que ela fez ao Myanmar. Na verdade estivemos a falar um bocadinho sobre as várias vezes que ela esteve naquele país, porque ela já lá foi mais do que uma vez e quer voltar, mas falámos concretamente de uma viagem muito interessante onde ela levou uma bicicleta e andou por lá de bicicleta. Espero que gostes deste episódio e boas aventuras! Olá, Paula! Olá, Catarina! Para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Sim, então, eu sou a Paula, tenho um blog de viagens, estudei Ciências da Comunicação na especialidade de Marketing, trabalhei na área cerca de 6 anos e foi enquanto estava a trabalhar na área, sempre na mesma empresa, que me deu essa ideia de começar a viajar. Nunca tinha pensado nisso, surgiu assim tão naturalmente que eu acho que era o destino. Surgiu-me até estava no intervalo dos filmes e comecei a pesquisar. O filme era qual? Era o Viajar, Comer, Orar, qualquer coisa assim, um com a Julia Roberts. Ah, sim, Comer, Orar, Amar. É sim, uma coisa assim. É uma coisa assim, sim. Com a Julia Roberts. E ela estava a fazer essa coisa de começar a viajar, nada, não é? E eu comecei durante os intervalos a pesquisar qual seria a viabilidade de começar a viajar também assim, porque seria mais monetariamente. Comecei a pesquisar se monetariamente era viável. Claro. E começo a pesquisar países mais baratos para viajar. E aparece-me a Ásia, não é? Aparece-me a Ásia com os destinos mais baratos. E eu vou começando a fazer esta pesquisa involuntariamente. Simplesmente vou pesquisando, vou vendo coisas, cada vez coisas mais bonitas, e depois mais coisas bonitas. E eu começo a ficar super entusiasmada. Começo a pesquisar, fazer a minha pesquisa. A minha pesquisa tinha o intuito de perceber se eu tinha dinheiro para fazer uma viagem e durante quanto tempo. Fiz essa pesquisa toda, foram vários meses a fazer pesquisa. Era o que eu fazia durante os meus fins de semana, era pesquisa. E depois cheguei à conclusão que, uau, ok, eu posso ir viajar não sei quantos meses, nesse caso foram 4, até nem foram assim tantos, já quem faça mais. Posso ir viajar e prefiro fazer isso, por exemplo, gastar o dinheiro a comprar um carro novo, ou sei lá, noutros bens materiais. Então pronto, depois de ter feito todo o preparamento, planear tudo, chegar à conclusão que era possível, eu não podia deixar aquilo morrer ali, não é? Já tinhas feito tantos fins de semana a planear. Exatamente, eu tinha feito tanta coisa que eu pensei, bem, ok, isto foi uma ideia maluca e foi tipo sem pensar que ia acontecer nem nada, foi só mesmo começar a pesquisar. Eu agora vou ter mesmo que ir, já não vou voltar a dar. Eu já vi estes sítios todos tão bonitos nas fotos na net, já vi tanta coisa que agora já estou super excitada por aí, tenho mesmo que ir. Então decidi comprar o bilhete de avião, mesmo para me mentalizar, ok, agora o bilhete de avião já está comprado, agora tenho que ir, já não há nada a fazer. E compraste, o bilhete foi só de ida? Não, comprei o bilhete de ida e comprei o bilhete de ida, mas o de ida foi primeiro. Não, agora já estou toda baralhada. Só comprei o de ida, sim senhor, só comprei de ida. Depois foi mais assim: vou quando o dinheiro acabar, vou gastar X, quando acabar, venho embora, esteja onde estiver. Mas por acaso deu mais ou menos para o que eu tinha planeado, portanto, fiz mais ou menos o que eu tinha planeado. E depois voltei para o mesmo sítio onde estava a trabalhar, achei que já não fazia sentido, fiquei cá uns meses, despedi-me e fui de vez para a Ásia, fiquei lá a trabalhei lá, estava a ensinar inglês no Vietnã. Também antes de ir, até foi quando voltei para cá, da primeira vez, e depois estive cá a contar aos meus amigos como é que foi. Foi aí que eu apercebi, o que eu tinha gostado mais tinha sido o Myanmar. Foi aí que eu apercebi que tinha gostado muito de andar de bicicleta lá. E então eu pensei, olha, agora o meu sonho principal, agora neste momento, era ir para o Myanmar de bicicleta.
Mas foi assim uma ideia que me nasceu, eu nunca tinha pensado nisso, foi mesmo a contar às pessoas, comecei a perceber, ao contar às pessoas, comecei a perceber o que é que eu andava a dizer que queria mesmo. Sim. Acho que eu quero mesmo, então é ir para a minha marca uma bicicleta. E pronto, comecei a trabalhar nisso, mandar os e-mails, fiquei super excitada quando me veio um e-mail a dizer que queriam falar comigo, uma empresa de bicicletas que eu arranjei uma parceria, uma empresa portuguesa chamada Impec, e eles lá me deram a bicicleta, também consegui umas parcerias lá em Myanmar com uma cadeia de hostels. Isto agora vai acontecer mesmo, não sei como é que vai ser andar para lá com uma bicicleta ou levar a bicicleta para lá, mas pronto, lá fui com a bicicleta. A minha ideia inicial seria fazer tudo com a bicicleta. Portanto, o país todo, ou assim um roteiro? O país todo, não. Certos sítios, de certos sítios de bicicleta. Mas eu já conhecia o Myanmar, já tinha estado uma vez e sabia que isso, muito menos sozinha, não ia fazer isso, porque são muitos quilómetros que separam cidades principais. E há muitas partes do Myanmar que não existe nada. Por isso é que eu tinha pensado numa bicicleta elétrica. Com a bicicleta elétrica eu sempre conseguia fazer mais quilómetros. Mas depois, a primeira empresa com quem eu me reuni, por assim um bocadinho essa hipótese de lado, porque seria complicado levar uma bateria para uma bicicleta elétrica, pronto. Eles, na altura, pareceu-me razoável as razões que eles me tinham dito para não fazer isto com a bicicleta elétrica. Certo. Já não me lembro bem o que é que foi, mas eles disseram-me certas coisas que eu desisti da ideia de ser elétrica. E pronto, fui com uma bicicleta normal, que dava para dobrar, e o que eu fiz foi, explorava as cidades na mesma com a bicicleta, para ir de cidade em cidade. Dobrava a bicicleta, ia no autocarro, e era assim. Então depois fui essa segunda vez ao Myanmar, e depois fiquei então no Vietnã, a ensinar inglês, depois comecei outra viagem, até que veio o Covid e foi isso que me trouxe a Portugal. Pois, que depois regressaste, ok. Mas então vamos lá ver, tu nessa primeira viagem, porquê que achas que ficaste com essa vontade de percorrer Myanmar de bicicleta? Olha, Myanmar, eu não sabia nada sobre viagens quando comecei, eu não conhecia ninguém que tivesse feito uma coisa do género durante tanto tempo, foi mesmo tipo, o que li em blogs era o que eu sabia. E não tinha ideias, fui vendo muitos vídeos, muitos vídeos de outros viajantes a andarem nesses países. E eram essas ideias que eu tinha, mas estar lá é uma coisa totalmente diferente. E eu ainda por cima, eu comecei na Índia, foi o meu primeiro destino de viagem sozinha de sempre, foi na Índia, em Delhi, comecei lá. Então ainda é assim muito caótica, digamos. Sim. E uma das coisas que eu não gosto muito na Índia é a maneira como eles olham para os estrangeiros. Não sei se era por ser uma mulher sozinha, também ajudava, mas os olhares deles são assim um bocado incomodativos. Não te sei sentiste muito confortável? São assim uns olhares que olham para ti assim um bocado de lado, não é como um sorriso como na Birmânia, no Myanmar. Pronto, se calhar até foi isso uma das coisas que me impactou mais no Myanmar, é que eu vinha do pesadelo, não era um pesadelo, mas era aquele caos que era a Índia, para o Myanmar que não tinha nada a ver. Para mim foi ir do inferno para o paraíso, porque na Índia é muito barulho, os olhares incomodativos, e o Myanmar é barulho nenhum e as pessoas não querem saber de ti, elas não ficam a olhar para ti como se fosses um métier, nem nada do género. Portanto, eu senti-me super bem no Myanmar. Foi logo essa diferença gigantesca. Eu adoro isto, logo no primeiro minuto, adoro isto. Eu lembro-me de ter chegado lá, vinha da Índia, lá com aquele barulho. É que na Índia está sempre tudo a apitar. Pois, sim. Pronto. O trânsito é um bocado caótico, é verdade. É um bocado caótica. E depois ir para o Myanmar e ver aquilo tudo tão calmo, ninguém queria saber de mim. Foi super relaxante, eu adorei isso. E depois eu explorava a maior parte dos sítios de bicicleta. Durante a primeira viagem era a maneira que eu tinha sempre para explorar as cidades ou os sítios, era sempre de bicicleta. Lá é muito fácil alugar bicicletas, é muito barato. E eu já não andava de bicicleta, sei lá quantos anos. Nem sequer sabia que gostava tanto de andar de bicicleta, confesso. Mas ali era a melhor alternativa para explorar mesmo os sítios, tinha que ser a bicicleta. Portanto, foi sempre bicicleta, tudo bicicleta. Depois andar de bicicleta lá é super tranquilizante, vais na tua, não há aquele caos de trânsito, as pessoas passam por ti e riem-se, muitos dizem Mingalabá, que é o que eles dizem lá no Myanmar quando passam por estrangeiros, e hello, e depois eles olham para ti com um sorriso que não tem nada a ver com os indianos, que é um sorriso muito ingênuo, muito tímido, muito acolhedor, não sei, as expressões deles são mesmo... Eu lembro-me de andar de bicicleta no Myanmar e não conseguia tirar um sorriso da cara, porque, não sei, é toda a atmosfera, as
pessoas, é tudo tão acolhedor, digamos assim. Sim, sim. Que eu adorei andar lá de bicicleta e era uma sensação de liberdade que eu nunca senti antes. Eu andava para onde eu queria, fazia o que me apetecia, de bicicleta, o vento na cara, que eu adoro. E pronto, foi isso uma das coisas que eu gostei mais de fazer no Myanmar, por isso é que eu depois me percebi, depois ao contar às pessoas é que eu me apercebi. Sim, é que tu percebias disso, não é? Pois. Sim, depois ao contar às pessoas é que eu percebo, bolas, estou sempre a dizer isto. Não, às vezes nós só processamos melhor aquilo que vivemos, não é? Quando contamos, quando estamos a partilhar com outras pessoas, é que fica mais claro, não é? De repente parecemos assim uma luz. É verdade, é mesmo. Eu às vezes tenho conversas com pessoas em que eles até podem dizer uma coisa que eu depois não vou fazer, mas só o facto de eu ser dito qualquer coisa já despertou em mim uma ideia qualquer que me leva à solução. Pode não ter sido o que eles disseram, mas eu noto muito que isso acontece. Só falar com as pessoas é que vão nascendo outras ideias. Que engraçado. Então, pronto, tinhas ficado com essa vontade e depois como é que foi o processo de levares a bicicleta para lá? Foi fácil? Olha, eu estava a ver com os meus pais em Forjães, que é uma terra em Esposende. Assim, não é nenhuma aldeia, mas pronto. Portanto, eu fui da minha terra até o comboio em Barcelos. Depois lá tive a ajuda de um senhor que me ajudou a meter a bicicleta no comboio, porque o comboio naquela estação é muito alto. Tá? Às vezes o comboio da plataforma até à escada é um bocadinho alto, e naquela estação era bastante. E ele ajudou-me, teve a conversar comigo, porque me viu a arrastar, era um caixote, estava embrulhada num caixote, e o meu pai ajudou-me a embrulhar e tinha um bocado as rodas de fora. E o que é que eu fazia? Eu puxava e as rodas ainda serviam estavam totalmente embrulhadas, serviam para fazer de género, puxar e as rodinhas e ele viu-me com aquilo e perguntou se eu precisava de ajuda, e eu agradeci-lhe e ele ajudou-me, pronto. Depois troquei em Campanhã para um comboio para Lisboa. Também tive a ajuda de outro senhor que me viu que eu dava ali a arrastar aquela coisa gigante e me ajudou. Depois em Lisboa tive ajuda outra vez de outra pessoa que me viu outra vez a arrastar aquilo e decidiu-me ajudar. Portanto, tive a ajuda de várias pessoas portuguesas, a quem eu agradeci muito, que me ajudaram a levar para lá a bicicleta. Foi complicado. Mas pronto, ela chegou lá. E depois quando chegaste lá a tirá-la, como é que foi? Foi fácil? Foi fácil, não tem problema nenhum, até porque como ela era dobrável, ela até foi como aquela bagagem extra. Ok. E foi super fácil, foi mesmo super fácil o processo. Depois chegar lá, tirar, é como se fosse um caixote, porque eu meti lá mesmo num caixote, e pronto, portanto, por isso ninguém sabia sequer que era uma bicicleta. Portanto, foi super, super fácil. Boa. Eu acho que o facto de ser dobrável ajudou bastante. Pois. E como é que foi assim o teu trajeto por lá? Por onde é que tu andaste? Nesta segunda, que isto já era a segunda vez que eu estava lá, eu comecei em Mandalay, que é mais no norte. Depois fui para o Wingley Lake, que também é um sítio muito turístico. Eu voltei um bocadinho aos sítios onde eu já tinha estado, também porque foi aí que eu encontrei as parcerias da estadia. Então voltei a esses dois e voltei a Bagan também, que era o meu favorito, foi o meu favorito da primeira vez. Eu não sei se conheces, mas Bagan é assim uma cidade muito grande, com tantos templos. Eu estou lá na bicicleta e é templos, anda mais é templos. E é sempre templos, aquilo eu chamo de um deserto com templos, porque a paisagem é muito árida, é tudo muito seco, plantas secas, árvores secas, e depois templos e mais templos, e é muito giro. Eu acho que é um sítio que não deve haver nada assim no mundo. Eu achei mesmo tranquilizante andar lá, porque não tem muita gente, apesar de ter alguns turistas, não se cruzam com muitos turistas, porque também a área é tão vasta que não há muita hipótese de estás a cruzar com muitos turistas, a não ser para o amanhecer, para ver o amanhecer aos mesmos templos. A gente quer subir aos mesmos templos para ter a melhor vista. Claro, o nascer do sol ali ao pé dos templos deve ser muito bonito. Sim, e depois tem os balões de ar quente. Exatamente, pois sim. Também vão para ver os balões. Eu da primeira vez que lá fui, fiz a viagem de balão de ar quente lá e foi assim uma coisa... Valeu a pena? Foi assim espetacular? Foi caro. Pois, acredito que sim. Mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Só para estar um pouco fora, parece que foi tipo um minuto. Eu podia
até ficar lá horas e horas a olhar para os templos. Mas não, ainda foi curtinha a viagem no ar, estás para aí máximo 20 minutos. Eu podia ter ficado lá muito tempo, mas foi muito giro. Para mim valeu a pena, totalmente. Sim. Pronto, então fui aí também, fui a Miaú, que é um sítio, não é muito conhecido, aliás, nem as pessoas, os viajantes que andam por lá, pelo Myanmar, conhecem muito bem. Era um sítio que eu tinha, na minha primeira pesquisa sobre o Myanmar, eu tinha anotado como possibilidade de ir, mas tinha lido que era parecido com Bagan, mas que era muito difícil de aceder lá, por causa da estrada. Então, eu não sei como, mas na minha primeira viagem passou-me totalmente ao lado este destino, não sei porquê, nem sequer me lembrei dele. Eu lembro-me da primeira vez que lá estava, ainda tinha vários dias para explorar e estava a tentar encontrar um sítio que não tivesse marcado, não estava na minha ideia para ir, porque eu acabei por passar muitos dias em Yangon, que até é uma cidade que para mim até não diz muito. Sim. E esqueci-me completamente, depois só quando estava para ir embora, para aí 2 dias antes de me ir embora da primeira vez, é que um rapaz lá no hostel me falou desse sítio. Não acredito que eu me esqueci deste sítio, que é possível. E que sítio é mesmo encantador. Eu depois da segunda vez que fui, esse era o objetivo da viagem, era ir a Miau, era ir àquele sítio. É um sítio, olha, nem sei, eu acho que quando falo Myanmar, quando falo dos sítios, eu nunca expresso bem as coisas. Sim. É uma sensação, eu acho que é mesmo de sensação, é uma experiência para viver. Não dá para meter em palavras, as pessoas nunca percebem. Pois, é mesmo daquelas coisas que um só vivendo, mesmo, não é? Eu acho que é assim, só mesmo vivendo, porque é tudo a envolvência. Não é só ver as paisagens, não é só isso, viajar, não é? Olha, é um sítio, é mesmo recôndito, tipo, para chegar lá é só de autocarro e o autocarro anda 8 horas literalmente em curvas, zigue-zague. Durante 8 horas, é horrível, a viagem é horrível, mas vale muito a pena ir ao sítio. Pois, sim, custa um bocadinho a chegar lá, mas depois vale a pena. Custa um bocadinho, a vir embora costuma ainda mais, eu só queria, por favor, eu não quero mais entrar neste autocarro. Mas é o quê? Tipo, é mesmo a nível de enjoos e isso, pelas curvas? Ou... É a nível de enjoos, eu por acaso tive sorte porque não tinha ninguém ao meu lado a vomitar, mas conheci outras pessoas que vieram de lá que disseram que tinham e depois a viagem torna-se... Claro. Não é? Mas é uma viagem complicada porque a estrada é muito má e é sempre em montanha. Então faz da viagem muito, muito longa e é chata, é uma viagem muito chata, realmente. Pronto, Miaú é assim dizem que é do género Bagan porque também tem vários templos, não tantos como o Bagan, mas também tem muitos. Mas é muito diferente, porque como o Bagan é, como eu disse, um deserto, é tudo muito plano, em Miaú são várias colinas com depois templo lá no topo. No topo? Ai, que Sim, giro. e é um sítio que não é visitado por ninguém. Então é ainda mais genuíno, se a minha mãe já é genuíno, aquilo ainda é mais genuíno. E foi o sítio onde eu me lembro das pessoas me pedirem mais vezes para tirar fotos, estavam sempre a pedir para tirar fotos. Lembro-me inclusive de andar lá com uma amiga e vinha um grupo de rapazes atrás de nós e eu aposto que eles estavam atrás de nós porque querem tirar fotos, disse-lhe ela. Eu, nada. E depois estávamos a andar e cruzaram no sentido contrário com umas meninas e eu reparei que uma delas estava com o telefone assim meio escondido apontado para nós. Estava a tirar fotos. E eu pronto, vou fazer esta menina feliz. Olha, vamos tirar uma foto. Eu pedi-lhe mesmo diretamente ela, sim. Que ela estava a tirar a socapa. Pois ela se calhar estava um bocadinho tímida, não é? Estava assim um bocado com receio de pedir, não é? Sim. E então, pronto, eu disse, vamos tirar uma foto. Ficámos ali todas a tirar uma foto e o grupo de rapazes que vinha atrás viu aquilo, juntou-se também. Eu vejo que eles estavam atrás de nós para tirar fotos, porque eles mal tiraram fotos, voltaram atrás para trás. Pois. Isso é muito engraçado. E aí foi muito giro, porque depois ficas ali a rir, a tirar fotos e não falas na mesma língua, portanto nem sequer consegues comunicar. Pois. Não, é um momento muito giro, onde só te ficas a rir e pronto, e é isso. Isso também me aconteceu na Índia, só que na Índia, pronto, falavam inglês e pediam para tirar fotografias, mas também toda a gente queria tirar fotografias, não sei porquê, mas pronto, eu só quero. Na Índia também. Também, não é? Pronto. E também outra situação foi num templo em que estava eu no templo, era a única estrangeira sempre ali a explorar, e chegou um autocarro cheio de estudantes, eram por aí uns 10. Eles vêm à minha beira pedir-me fotos e de repente eu vejo-me com 10 pessoas assim à minha volta, todos com o telefone apontado para mim, um tira uma foto daqui, outro tira uma foto dali, e eu, oh meu Deus, o que é que se está a passar? Eras uma atração. Eu nem
nem sequer fiquei direita nas fotos, fiquei toda torta ou sei lá, mas eles todos uma daqui, outra dali. Foi assim, tipo 1 minuto assim, depois foram-se todos embora. Já tinham a imagem, não é? Já tinham a imagem que queriam, já está bom. Foi engraçado. Portanto, esses momentos são sempre engraçados. E depois a maneira como as pessoas te dizem olá, como têm aquele sorriso ingênuo, isso tudo também ajuda muito. E depois a sensação de saberes que estás num sítio onde não vai muita gente também é, para mim, pelo menos, é uma coisa que a mim me excita muito. Saber que não foi ali muita gente. E pronto, faz do local muito giro. E depois tem um amanhecer, tem lá uma colina que é mais alta que as outras, tem um amanhecer mais bonito de sempre. Com uma neblina nascer entre as colinas e depois tu vês só as pontinhas dos templos a espalhar nas nuvens. Uau! Super, super, super giro. Eu adorei. E depois estás ali a ver aquilo enquanto os sons dos pássaros, aqueles sons todos. Olha, é assim mesmo uma experiência que só mesmo vivendo, eu Sim. acho. Pois é difícil de conseguires pôr por palavras, não é? Mesmo. Sim. Nesta viagem de bicicleta, depois também tinha alguns objetivos que acabei por não cumprir. Por exemplo, perto de Yangon existe uma área que se chama Sirião, em português. E aqui foram os portugueses que chegaram há muitos anos atrás, quando nós andávamos por aí a explorar. Exato. E era um sítio que até tinha um rei português chamado Filipe de Brito. O rei deles era português e tinha lá uma comunidade portuguesa. E deixaram lá algum legado, nomeadamente tem lá uma igreja. E eu gostava de ir lá só para ter aquela sensação de que anda atrás da cultura portuguesa. Exato, sim. E não cheguei a ir. E eu não sabia que os portugueses tinham assim esse legado na Birmânia, não fazia ideia até lá ter ido. Pois. E este Filipe de Brito, ele até deixou um legado que as pessoas em Yangon chamam aos turistas portugueses um nome que eu não tenho certeza se é Nazinga, se é uma coisa assim do género, mas os portugueses eles chamam-lhe isso. Porquê? Porque este rei, portanto, eles adotavam os portugueses, porque chegaram lá com canhões, eles nunca tinham visto canhões, portanto, e ele ficou sem material para fazer canhão. Fazer as bolas do canhão, não é? Sim. O que é que ele faz? Portanto, em Yangon há um templo que é o templo mais importante do Myanmar, que é o Shwedagon Pagoda, que é um templo que aquilo é só ouro, diamantes, pronto, é muito exuberante. E aí, nesse complexo do templo, existia o sino de bronze, o maior sino de bronze alguma vez feito no mundo, estava aí. Então, o que é que o senhor Filipe de Brito se lembrou de fazer? Bem, vamos roubar o sino para fazer as bolas do canhão. O sino mais importante. Horror! Para eles, tiro no pé. Pronto, lá foi ele roubar o sino, conseguiu metê-lo no barco. O sino era tão pesado que partiu o barco ao meio e afundou o barco. Pois. Ainda hoje os birmaneses tentam encontrar o sino lá perdido no rio, já fizeram várias, não sei agora como é que seja a palavra. Assim, eu ia dizer escavações, mas não é escavações porque é no rio, né? Mas pronto, umas expedições a tentar procurar expedições, não é? Exato. Sim. Para tentarem encontrar o sino e tudo. E graças ao senhor Filipe de Brito, por acaso era outra coisa também que queria conhecer, o que eles fizeram, mataram-no, não é? Depois ele ter feito isso, e mandaram todos os portugueses, descendentes portugueses, para uma área que até é perto de Mandalay, e eles são agora conhecidos como os Baingi, que também era uma coisa que por acaso eu gostava de ter visitado. Portanto, existe um nome para os descendentes portugueses no Myanmar, que é super giro, não fazia ideia. Pois. não é por boas razões, não é? Mas pronto. Não é por boas razões, mas sim, existe, chamam-se os Baingi, e eles até dizem que têm uma tez de pele mais clara e os olhos mais claros também, portanto vê-se algumas diferenças. E também era uma coisa que eu gostava de ter visto, mas olha, também... Fica para uma terceira vez quando fores lá, não é? Sem ler outra vez. E pronto, e depois estive em Yangon. Da primeira vez também fui a um sítio muito pouco explorado, que se chama Vago. E uma coisa que eu fiz muito no Myanmar, que também gostei muito, foi andar de comboio. Eu acho que já fiz mais de metade das linhas de comboio cá no Myanmar. Eu adoro andar de comboio, portanto isso para mim era fantástico. É? Porque os comboios do Myanmar já não são como os da Tailândia, nem como os do Vietnã. Esses já são mais avançados um bocado. Portanto, o Myanmar não tem nada a ver com o resto. Portanto, para mim é mesmo uma experiência que só o Myanmar pode dar. E andar no comboio no Myanmar, que é aquele com as janelas todas abertas, é pessoas a entrar a vender-te comida, todos a gritar, não sei o que mais, a tentar vender as coisas deles, não é? Portanto, é uma experiência muito gira, em que, como sou sempre a única a ir no comboio, levo com aqueles sorrisos todos, com aquela vida toda de ser a única, e é muito, muito giro. E também fico
conhecer melhor como é que eles interagem uns com os outros, como é que Claro. é a vida deles, eu gosto disso. Até uma viagem de comboio, eu nunca apanhei um estrangeiro, em que eu apanhei. E até fiquei super desiludida por eles. Olha, bolas, já me roubaram o protagonismo todo. Sim. Isso aconteceu-me quando eu fui num comboio a passar da Rússia para a Mongólia, que eu na Rússia também tinha apanhado só russos praticamente, e quando foi neste comboio que fazia a fronteira, estava numa carruagem que praticamente só tinha estrangeiros, e eu fiquei tão desiludida, a sério, não tens noção. E eu acho que não é? ah, para o fogo, a sério, eram italianos e espanhóis e alemães, eu, oh, que chatice! É isso, não é? Tipo, queres interagir com a cultura deles, não é? Exatamente, eu queria russos ou mongóis, não queria espanhóis, nem italianos. Percebes então perfeitamente o que eu quero dizer. Percebo, sim. Então pronto, para mim foi uma desilusão eles estarem lá, não falei para eles nunca. Nada mesmo, fiquei mesmo super decepcionada. Mas eu fiz muitas viagens de comboio, e andar de comboio também é uma experiência que eu aconselho muito no Myanmar. E é super, super barato, super barato. Uhum. E como é que é, desculpa interromper-te só, como é que é o processo de compra dos bilhetes? Compras online ou compras lá? Como é que foi? Online, esquece. Não, ok. No Myanmar isso não existe. Ok. Tens que ir lá, convém ir sempre talvez uma horita antes ou uma coisa assim, e Ok. compras na bilheteira. Na bilheteira, Por norma, por acaso, até costumo ter sorte, tem sempre alguém que consegue perceber o inglês e consegue-me sempre ajudar muito bem, eu nunca tenho tido nenhum problema. Boa. E super simpáticos, ajudam-te mesmo muito porque sabem que é estrangeiro. Eu lembro-me de estar numa estação e o senhor até mostrou onde é que era a casa de banho só para turistas, que nem sequer lá há turistas, mas havia uma casa de banho só para turistas. Eles levam-te, mostram-te qual é a tua carruagem, tipo, ajudam-te mesmo muito. No Myanmar é um sítio que por acaso tinha sempre essa dúvida, depois se eu precisar de ajuda, como é que vai ser, mas eles lá são ajudam sempre muito, portanto aí nunca precisas estar preocupada, porque há sempre alguém que te ajuda, no Myanmar, isso é certo. Por exemplo, há salares na Tailândia, como é tanto turista, eles te veem assim numa situação mais coisa, nem querem saber, não é? Agora ali no Myanmar eu sinto que eles que querem mais saber. Eu até me lembro de ver em todas as estações de comboio dizia please take care of tourists. Sempre em todas as estações de comboio dizia isso. Que engraçado. Portanto, é fácil, é só chegar lá, tens de mostrar o passaporte. Eu lembro-me inclusivamente de uma viagem, até era uma viagem curta quer dizer 3 horas, pronto. Não é tanto mais. E só havia bilhete, não havia só, eu é que queria só, porque como era 3 horas, era curta para mim, eu queria ir na classe mais baixa. Sim, ok. Havia classe executiva, VIP, essas coisas todas. Mas eu disse-lhe que queria um bilhete na classe baixa. Ficou assim, olha para mim, tipo, tu não podes comprar um bilhete na classe baixa. Ele perguntou-me 5 vezes se eu tinha a certeza que eu queria comprar um bilhete para a classe baixa. Ele disse-me que havia VIP, que havia não sei o que mais. E eu não quero essa, eu quero a classe baixa, quero tipo, com as pessoas, quero a classe baixa. E ele, pronto, lá muito admirado, até me perguntou de onde raio que eu era. Para quereres a classe baixa. A classe baixa, mas as viagens de classe baixa são ainda melhores, porque olha, eu lembro dessa viagem que foi super, super gira, porque as pessoas ficam ainda mais espantadas por te ver lá, e são ainda mais acolhedoras. Eu lembro de estar lá, a senhora ao meu lado me oferecer comida, sorrir para mim com o maior sorriso do mundo, e nós não falávamos, tipo, só trocávamos sorrisos, pois. Não fizemos nada. Eu me lembro numa viagem dessas, que eu já fiz algumas na classe mais baixa, estava tudo cheio e começámos, entretanto, para aí 5 pessoas todas a trocar comida, eles davam-me da deles, eu dava-lhes da minha, e sorrisos, e portanto é super giro, eu gosto muito disso, e depois levo grandes memórias dessas viagens, portanto eu gosto de viajar também na classe baixa. Acho que as viagens de comboio no Myanmar são mesmo uma coisa para fazer. Ok, boa. E numa dessas viagens, por acaso, uma situação engraçada foi uma das memórias que eu tenho assim mais avincadas de lá estar. Foi nessa cidade que eu estava a falar antes, Bago, que eu saí do comboio e veio ter um senhor comigo, já tinha para aí uns 70 anos ou 60 e tal, e ele falava pouquíssimo inglês, mas ainda dizia uma palavra ou outra, e juntando as palavras eu conseguia perceber qual era o intuito das frases dele. E ele vem ter comigo e começa-me a dizer, para amanhã, não sei o quê, motorbike, vamos ver a cidade, e eu, está bem. E ela diz-me assim, ok, amanhã às 8, e eu, está bem, tipo, podes despachar. Não é que às 8 horas da manhã está-me ele de manhã a bater à porta do quarto. E eu nem sequer queria acordar tão cedo naquele dia.
E eu não acredito que ele me estava a bater à porta do quarto. O que é que eu faço agora? Tipo, eu nem sequer queria ninguém para explorar, que eu gosto de explorar sozinha. E eu vou, a sério, fiz conta que estava a dormir, fiquei a dormir. Dali a meia hora lá vem ele outra vez, bater à porta. Eu, não acredito que ele vai ficar aqui para sempre. Continuei a dormir. 9 horas, lá vem ele bater à porta outra vez. Eu não sei, embora, eu já tinha reparado. Eu, ok, vou ter que passar o dia com este senhor, não há volta a dar. Coitado, estava ali com tanta boa vontade. Fui com ele na sua moto, olha, mas foi a melhor coisa que ele podia ter feito, foi ter insistido, porque eu adorei passar o dia com ele, andámos os dois na moto dele, ele ria-se com aquele sorriso maior do mundo para mim, amarrava flores do chão, metia-me no cabelo. Uau. Parava, pediam para sentar nos templos e até me deu uma massagem nas costas. Foi tipo super inédito. Eu, o que é que ele está a fazer? Tipo, estava a dar uma massagem. Eu, pronto, ok, já chega, tá bom, já está bom. E pronto, amarrava-me sempre, porque nós nos templos não podemos entrar com calçado, não é? Andava sempre com os meus sapatos na mão, para trás para a frente. Olha, ele foi tipo super querido, sempre a rir com aquele sorriso desdentado, mas super adorável. Olha, eu adorei esse senhor, eu ia lá outra vez só para ver se ele me aparecia à frente, e eu esta vez dava-lhe uma gorjeta gigantesca. E até, se calhar, até saías às 8 da manhã. E até saía às 8 da manhã. Então, também gostei muito. Portanto, é esse contacto com as pessoas que depois tu levas e olhas para trás e pensas, bolas, que eu gostei mais foi mesmo de estar com as pessoas. Pois, sim. Sim, então, e diz. Não, é que eu nunca estive no Mianmar, mas também tenho essa ideia de que as pessoas são muito afáveis, pelo menos são essas as histórias que dizem sempre. Olha, pelo menos para mim foram sempre, Pois. não tenho nenhuma má experiência, já lá tive 3 vezes, não tenho nenhuma má experiência. Até me lembro da terceira vez que lá estive, achei que a pessoa ter que ficar, estás aqui 3 vezes já. Eu conheci pessoas que já tinham ido 5 vezes, 8 vezes, portanto eu não sou a única. Pois, é assim uma coisa mesmo que fica. Sim, é portanto, eu acho que muita especial. gente acha o Myanmar especial. Até me lembro de uma coisa muito gira que eu só vi lá, que foi no Lago Inle. Compras uma tour e vais andar pelo lago, que tem várias casas que estão à tona, não é? Estão suspensas por paus. Sim. E é muito giro também a vista, mas lembro-me particularmente de ver uma coisa que eu nem sequer sabia que existia, que é tecido feito com flor de lótus. Ah, que engraçado. Eles partem as canas, ou seja, o caule, e aquilo tem uma coisa fibrosa que depois, ao esticar o caule, vai formando assim um género de uma teia, e eles enrolam aquilo e fazem um tecido com aquilo. Eu não fazia ideia. Pô, também não. Olha, estou a aprender agora. Caro, super caro. Eles tinham lá alguns souvenirs de lenços, mas eram lenços pequeninos, $100. Pois. Mas o trabalho que aquilo dá é que tens que abrir caule a caule, dar ali um jeitinho para aquilo ficar em forma de fio, e eu não fazia ideia sequer que existia tal coisa. Pronto, isso para mim também foi muito giro de conhecer. Outra coisa, eu também cheguei a fazer um voluntariado no Myanmar. Ok, boa. Era uma parte um bocado recôndita, era mesmo fazer fronteira com a Tailândia. Até para chegar lá nós passávamos da Tailândia legalmente para lá num barquito que puxava-se assim por cordas. E era assim que se passava para lá. Mas eles têm para lá um tratado qualquer com a Tailândia que os deixam fazer isso. Estas pessoas são refugiados Karen, porque o Myanmar tem muitos conflitos porque tem muitos grupos étnicos. E cada grupo étnico quer a sua independência. E este grupo, Karen, está muito em conflito com o governo militar da Birmânia. Então refugiou-se, tem muitos refugiados na Tailândia desta área, e refugiou-se aqui também mais para a beira da Tailândia. Faz parte do Myanmar esta área, mas está mesmo ali ao lado da Tailândia. E a senhora que lá está, eu estive a ajudar uma senhora alemã que se casou com um birmanês e ficou lá a viver. Giro. E ela tinha lá uns ursos, porque lá há ursos, em inglês é moon bears, eu não sei se é ursos da lua, ursos... Pois, em português também não sei como é que é. São os moon bears, e eles vivem lá. E a comunidade lá, os birmaneses, caçaram uns ursos, caçaram a mãe, e a mãe tinha dois bebés, e eles ficaram com os ursos. E depois, quando os ursos cresceram, começaram a dar problemas, deram-nos a esta senhora alemã
cuida tu deles. E ela cuida dos ursos, ela tem lá, não há... E a minha tarefa, quando fui lá, foi ajudar a fazer coisas para os ursos. Portanto, eu estava a construir um playground, uma área para eles brincarem. Para eles brincarem, claro. Sim, e era isso que estava a fazer quando fui lá fazer voluntariado. E ela falou-me de uma coisa que foi os monges falsos, que eu não sabia que existia. Monges falsos? Pelos vistos existem monges falsos. Monges falsos. Ok, estou a tentar processar, mas sim. Ok. A mim também foi um choque. Mas, pelo visto, existem monges falsos, porque houve uma revolução qualquer lá no Myanmar em que os monges lideraram a revolução. E depois disso, o governo decidiu introduzir monges falsos para tentar perceber. Pois, ok. Se não iria haver outra revolução. Para ficarem a vigiar, não é? O que é que se anda a passar, se eles andam a preparar alguma revolução, uma coisa assim. Pronto. Ok, portanto são uma espécie de agentes secretos, monges, ok. Sim, e ela até me disse que tu consegues ver quem são os monges falsos, porque andam muito rápido, normalmente os monges andam devagarinho, sim. Andam muito rápido, parece que estão a marchar. Ela diz-me que se consegue ver assim. Então não são agentes muito bons. Se consegues perceber. Sim, eu isso também não sabia. E depois disso começou a fazer sentido que eu tive uma experiência estranha com um monge. Foi em Miau. Ele estava lá sentado. Os monges são sempre super fotogénicos, não é? Só queres tirar fotos aos monges, não é? E estava lá sentado num templo. E eu, bem, vou-lhe tirar uma foto à socapa, sem ele me ver. Mas ele lá me viu e chamou-me. Eu, pronto, se calhar me pediu dinheiro por ter tirado umas fotos, porque às vezes isso acontece. Lá fui ter com ela, começou a falar, começa a falar, eu não falava muito inglês, não é? Mas entre palavras consegui perceber que ele estava a falar, não sei o que, eu tinha problema nos olhos, e entretanto falou num hospital, não sei o que, dinheiro, eu, pronto, já percebi, estava a pedir. É assim, se fosse para ter uma conversa genuína, eu gostava de ficar lá a falar com ele. Como o intuito era ter dinheiro, eu, olha, acabei por lhe dar o dinheiro e só me queria, depois de perceber isso, só me queria ir embora. E ao ir embora, ele dá-me assim a mão para eu lhe dar um passarinho, não é? Despedida. Sim. Ele agarra-me com tanta força, encosta-me a ele de uma maneira assim nojenta, estás a perceber? Ok. Eu senti-lhe cada osso do corpo, que ele era esquelético. Fogo. Olha, encostou-me a ele assim todo com tanta força e eu, oh meu Deus, o que é que se está a passar? Tipo, tive que o empurrar um bocadinho, eu tipo, achava aí, olha, fiquei mesmo de género, o que é que se está a passar aqui? Monge, depois de acontecer com o monge, depois não. Olha, naquele dia fiquei mesmo super apreensiva em ver monges, fiquei assim toda a tremer. Pois, acredito, não deve ter sido fácil. Foi uma situação muito, para mim não tinha nada a ver, um monge fazer aquilo, claro. Nunca teve na minha cabeça. Então, para mim, foi mesmo, quase posso dizer que foi traumatizante, porque eu fiquei ainda a tremer ali de medo bastante tempo e naquele dia que ninguém me pusesse um monge à frente. Pois. E depois dela me dizer que havia monges falsos, eu pensei, bem... Se calhar agora faz sentido. Se calhar até nem era, não sei se era com esse propósito, mas podia ser para fazer dinheiro. Sei lá, uma pessoa que se vestia de monge ia para ali para o templo começar a dizer que tinha problemas na vista, não sei o quê, e os turistas davam-lhe dinheiro. Estás a ver? Pois. A partir daí comecei a achar que os monges falsos era uma coisa, se calhar, real. Pois. Eu nem fazia ideia que isso era uma possibilidade. Sim, até. Exatamente. Não fazia mesmo ideia disso. E, portanto, para mim foi uma coisa nova. E ela contou muita coisa sobre o Myanmar. Eu já não me lembro. Mas esse voluntariado foi super, super enriquecedor. Ela vivia ali, tipo, acolheu crianças que ficaram sem mãe e vive ali sozinha com essas crianças, cuida dos ursos e o sítio é uma paz da alma, é lindo de morrer, é ao lado do rio. Olha, eu adorei. E essas pessoas, até há pouco tempo, eles estão protegidos por um exército Karen, que é a etnia deles. E eu sei que aquilo está cheio de militares, ali a zona, não é? Sim. E eu, uma noite, em que eu ouvi, estava a dormir e eu vi assim tiros, pum, 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 e depois então assustado, eu, oh meu Deus, não acredito que estão aqui aos tiros, tipo aqui à beira. Pois deve ter sido. Essa noite mal consegui dormir, só fiquei a pensar o que é que seria da vida destas pessoas que vivem num ambiente de guerra. Pois é. E como é possível sequer viver assim.
Olha, essa noite foi mesmo um abre-olhos. E depois, o que eu fiquei a saber é que nesse dia, era um dia de uma celebração qualquer, da independência Karen, e eles estavam a festejar, a senhora disse-me que eram foguetes, mas eu acho que não eram foguetes, podiam não ser tiros com o intuito de matar ninguém, mas eu acho que eram mesmo armas, aquele barulho não te pareceu foguetes, não é? Podiam ser tiros celebrativos, mas eram tiros, eram foguetes, não eram foguetes. Isto foi assustador e foi assim um abre-olhos. Portanto, esse voluntariado ensinou-me mesmo muita coisa. Depois, outra coisa que eu gostei muito de ver no Myanmar, fiz questão de ver nesta última vez, foi pessoas de etnia, vou descrevê-las como as mulheres de pescoço girafa. Sim. Assim, já conhecem, não é? Sim. Sei. O pessoal vê muito disso na Tailândia, mas a maior parte delas que se vê na Tailândia são refugiados do Myanmar, fazem parte desses grupos étnicos que estão sempre perseguidos pelo governo e que querem ascender. E eu fui à zona onde elas são originárias mesmo, lá no Myanmar, que é uma zona onde vão quase turistas também, e por isso também torna-se caro ir, fazer tours, porque só podes ir com um tour porque não dá para falar com eles de maneira nenhuma, não é isso? Se não falares com eles não tem piada nenhuma, porque não conheces a história. Então, acaba por se tornar um bocadinho caro ainda ir ver esses sítios, mas eu decidi ir lá visitá-las, também foi super giro, perceber como é que elas vivem. Eles vivem mesmo tão ruralmente, e é possível viver assim, vivem ali na sua casinha, colhem algodão, têm as suas tradições. Ela tinha muita pena, tinha uma filha mais velha, tinha muita pena que não usasse já os anéis no pescoço, porque isso agora começa-se a perder um bocadinho, não é? Como Pois. Pronto, e foi super giro ter uma conversa com ela, perceber o que é que ela faz. E depois também naquela zona tem mais grupos étnicos, também fui a outra. Não tenho assim nenhum nome conhecido, mas elas também se vestem com umas roupas características daquela etnia, assim umas coisas no joelho. Ela é super, olha, eu achei a indumentária super gira, achei super fashion. É uma senhora com mais de 60 anos, casada com um senhor de 40. Super giro. E ela era super sorridente, simpática, e eles nessa tribo penduravam ossos de galinha nas casas para boa sorte. Que engraçado. Tinham um campo, aqui nestes sítios tu percebes que coisas que se vê nos filmes ainda existem mesmo. Sim. Tinham um campo onde faziam os rituais para as boas colheitas, que tinham assim uns paus ao alto, que tinham que ser escolhidos pelo xamã. Sim, tinha tipo um conjunto de regras. E ainda tem mesmo aquela cena de rituais para boas colheitas e para bom tempo e essas coisas. Eles ainda fazem mesmo essas coisas. E foi super giro conhecer e estar lá e ver como aquelas pessoas vivem, e para mim foi super giro também, porque sei que daqui a uns anos aquilo provavelmente já não vai existir. Pois, já não existe, sim, é uma coisa que se vai perder. Olha, tu aí nessa tribo com as mulheres girafa, como são conhecidas, tu não sentiste, assim, eu tenho assim um bocado sentimentos contraditórios, não sei, porque fico sempre a pensar se não parece um bocadinho um zoom humano, sabes? Isso pode parecer, penso que mais na Tailândia. Na Tailândia. O sítio onde eu fui, como eu te disse, é mesmo onde elas estão. Pois. Não é assim, turistas, tu não vês lá muitos. Ok. Até porque eu tive dificuldade em encontrar alguém para fazer a tour. Eu estive lá 4 dias e tive com um quarto com 6 camas, estive lá a dormir sozinha. Não tinha ninguém. E até me foi complicado arranjar pessoas. Mas eu também não fiz uma tour, digamos, aquelas tours que já estão preparadas. O que eu fiz foi, contactei com um estudante de lá, que me disseram que ia, vai com o pai, ele tem um carro, vai com o pai e leva as pessoas. Pronto, fazer uma coisa um bocadinho diferente. Não fui assim tanto, se calhar, aos sítios onde as outras tours vão, apesar de também não ter lá grandes turistas, portanto, se fosses, também não ia ser, não seria como a Tailândia, já seria mais para o turismo. Mas nós, quando fomos, fizemos mesmo, eu fui com mais 2 pessoas, fizemos mesmo questão de perguntar, mas ela está a parar de fazer o que estava a fazer só porque nós viemos? Pois. Não, ela já estava lá sentada realmente. Quando nós chegámos, nós vimos que ela já estava a fazer as coisas que estava a fazer. Portanto, eu senti que não foi assim uma coisa tão falsa só para os turistas verem. Pois, claro. Por ser este sítio, acredito que noutros já não... Pois, que seja diferente, não é? Porque na Tailândia elas estão lá, é mesmo para viver o turismo. Pois, é isso. Elas são exploradas para o turismo, naquilo não tem mais nenhum intuito. Sim. Os anéis que elas usam são falsos, tiram aquilo, a senhora que eu visitei já não tirava os anéis há não sei quantos anos, porque aquilo é um ferro único que se vai enrolando. Pois.
Não é tu metes um outro, aquilo para tirar dá muito trabalho. Claro, Então claro. eles nem sequer tiram. Portanto, eu gostei muito. Eu achei assim bastante genuíno, por ser Sim, do sim. sítio de onde elas vêm. Sim, é diferente, claro, claro. Sim, sim. Tá Acredito que bem. numa Tailândia, por exemplo, onde elas estão lá por causa do turismo, Exatamente, exatamente. aí já será diferente, acredito. Tá Mas bem, tá bem. pronto, mais coisas. Também foi um sítio que também não é. A Birmânia no geral não tem muitos turistas, não é? Eu considero aqueles onde não tem mesmo. Ainda menos. Sim, foi a The Way, é o sítio mais a sul onde consegui ir, que é super, super giro, tem praias lindas sem ninguém, completamente desérticas. Até te sentes um bocado mal por lá estar, sei lá, parece um bocado estranho, parece que estás no deserto. E fui de moto, andei, eu não ando de moto, nunca tinha andado de moto, mas para ir lá tive que andar, fiz 100 km só de ida, numa moto, naquelas estradas mesmo todas caóticas, aquilo tem que ser com muito cuidado, porque não são cheias de pedras de buraco, não é? E também foi muito giro ir aí, porque as pessoas também, como não havia muitos turistas, também tinham aquela coisa do hello, eu passava por tantas crianças a dizer hello, eu tinha de tirar a mão da moto. Eu tinha que estar sempre com a mão de fora para lhes dizer olá. Portanto, aí também gostei muito. É um sítio muito, muito genuíno, com praias lindíssimas. Também gostei muito de ir aí. E tinha também o intuito de ir às ilhas do arquipélago Make. São ilhas que não têm mesmo turismo nenhum. Então ir lá ainda é muito caro. Lá está, é uma das coisas más, há coisas boas e más, não é? Turismo de massas faz as coisas mais baratas. Claro. Vais a sítios que não têm muitos turistas, depois as coisas tornam-se mais caras. E estas ilhas ainda são um exemplo disso, ainda estão muito caras a aceder lá, então eu deixo para depois. Outra oportunidade. Para outra altura, sim, sim. Olha, só assim mais uma coisa, o que é que não sei se tu experimentaste a gastronomia de lá? Sim. Olha, vou-te dizer que acho que de todas a do Myanmar é que menos me encanta. Ok. Na realidade, foi o único sítio onde consegui apanhar problemas intestinais. Ok. E a comida lá, sinceramente... Não te fascinou? Não me fascinou. Sinceramente. Ok, está bem. Mas no Myanmar é preciso ter mais cuidado que nos outros países com problemas de intoxicação alimentar. Sim. Não sei se é por eles serem mais, sei lá, estar mais atrás no tempo ou têm outros hábitos que nos outros não têm, se calhar menos limpos. Não sei, mas no Myanmar é preciso ter mais cuidado. Mais cuidado, ok. E sinceramente a comida... Foi a primeira vez, depois também não quis muito experimentar, porque a primeira vez que experimentei mesmo num birmanês e comida birmanesa, fiquei tão mal da barriga e não depois já não quiseste bem, que depois também deixei um bocado para trás, mas existe lá tenho uns favoritos, que é o Shan Noodles, são uns noodles muito, muito bons, coisas boas, mas no geral sim, não achaste assim que eu iria por causa da comida. Pois, ok, está bem, Paula. Olha, achas que falta assim mais alguma coisa sobre essas tuas viagens lá ou achas que já está quase tudo? Eu acho que do Myanmar, sinceramente, fui a mais alguns sítios que não falei. Por exemplo, existe também um sítio sagrado muito importante que é chamada Golden Rock, que é uma rocha dourada no topo de uma montanha, que também não vai lá ninguém. Foi um bocado difícil chegar lá porque não vai lá ninguém, não havia nada organizado para chegar lá. Eu tive que nos enrascar com autocarros locais e foi um bocado complicado. Mas é um sítio muito giro também. Mais sítios que eu fui. Fui a Moniwa, que não é muito longe de Mandalay, e tem um sítio lindo, 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 que até foi das coisas mais bonitas que eu acho que vi no Myanmar, que são assim uma série de cavernas, muitas, muitas cavernas, e depois tem no género uma pedra escondida entre as árvores e as plantas, e está toda cravejada e trabalhada. Eu senti como se aquilo fosse... Eu nunca fui a Petra, na Jordânia, mas senti como aquilo fossem várias... Sabe aquelas portas Sim. Senti como fosse uma coisa do género. Tu andavas por um canto, passavas por um canto, lá estava uma porta lindíssima. Andavas mais um bocadinho, viravas outra esquina, lá estava outra. Portanto, eu achei esse local muito, muito, muito giro mesmo. E depois também outro muito giro. Também era perto de Mandalay. É assim uma rocha gigantesca. E eles puseram-se lá umas portas... Puseram-se lá umas portas e aquilo também era muito giro.
Não sei, é tudo muito giro. Sim, tu gostaste muito mesmo, não é? Do país e... É para voltar outra É vez. para voltar. Também fiquei assim com vontade de ir lá. Eu tenho muita curiosidade em relação ao Sudeste Asiático e eu acho que esse é assim, é dos países que tem menos visitantes e talvez por isso sempre me fascinou muito. Talvez por ter menos gente, sabes? Porque, por exemplo, a Tailândia, acho que é dos que tem mais, assim, pelo menos... Sim, mas a Tailândia há uns anos atrás também era assim. Pois, portanto, se calhar Lá tenho de me despachar. É isso, é mais por aí, é ir lá, ir lá enquanto está assim, Exato. para aproveitar, porque daqui a uns anos É eu isso acho que aquilo mesmo. já não vai ter nada a ver com o Pois. Myanmar que tu que eu tinha conheceste. visto. Pois, está bem. Portanto, Olha, eu acho só que é para ir assim. já. Sim, também acho. Ok, boa. Só assim, antes de terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? O meu blog é o www.whileyoustayhome.com, tu vês enquanto ficas em casa. Pronto, eu escrevo sobre tudo, agora também tenho dedicado, como não posso viajar, tenho-me dedicado a escrever viagens, que já fiz sei lá quanto tempo, já nem me lembro muito bem do que é que fiz, mas pronto, tenho lá escrito sobre tudo, todos os sítios que visitei, falo mais de como foi o meu dia, não tanto melhores sítios para verem, não sei onde, sítios para comer, pronto, falo mais das minhas histórias. Sim, é mais uma crónica. Sim, pronto, podem visitar aí no blog, também tenho o Instagram, que é While You Stay Home, também o Facebook, também não publico muito, mas também tenho um Facebook, e pronto, podem me visitar aí. Sim, eu vou deixar os links todos na descrição do episódio. Muita coisa sobre o Myanmar, muito. Ótimo, muito bem, Paula. Olha, muito obrigada, gostei muito de falar contigo. Obrigada, eu. Sim, beijinhos. Obrigada, beijinho. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Paula. E se nunca foste até ao Myanmar, que tenhas ficado com vontade de ir conhecer este país. Eu, pelo menos, tenho muita curiosidade em conhecer e espero poder ir lá em breve. Até ao próximo episódio e boas aventuras!